4 elementos vitais necessários para a vida. O número 1 é o oxigênio, e já analisamos a importância do oxigênio muitas vezes esta semana. O número 2 é a água. Nosso corpo, do pescoço para baixo, é composto por 75% de água. Do pescoço para cima, 85% de água. O terceiro elemento mais vital necessário para a vida é o sódio, e o quarto é o potássio. Uma das primeiras perguntas que faço às pessoas quando vêm até mim em busca de ajuda para a saúde é: quanta água você bebe? Aqui estão algumas das respostas. Eu não gosto de água. Outra resposta é: não muita. Outra resposta é: eu não bebo água. Ou: fico indo ao banheiro o dia todo. Outra resposta é: se eu bebo muita água, minhas pernas incham. Essas duas últimas respostas me dizem que a água não está entrando na célula. Você sabe que já houve algumas mortes na trilha Kokoda e essas pessoas estavam bebendo 5 litros de água por dia. Elas estão suando em grandes quantidades. Então a água entra e a água sai, mas não sai como água. Você já lambeu o seu suor? É muito salgado. Essas pessoas estão perdendo muito sódio, mas não só sódio. Elas estão perdendo muitos outros minerais. Então, como fazemos para que a água entre na célula? Porque essas pessoas estão apenas bebendo água. A água está passando direto pela célula e saindo diretamente na forma de suor ou urina. Mas tanto o suor quanto a urina não são apenas água que está saindo. Sim, resíduos estão sendo eliminados, mas também há minerais que estão sendo perdidos. Então, como fazemos para que a água entre na célula? Para entender isso, precisamos ir ao terceiro elemento mais vital para a vida, que é o sódio. Precisamos observar a forma como o sódio é encontrado na natureza. A água do mar contém 92 minerais. A água do mar é frequentemente chamada de solução isotônica porque possui exatamente os mesmos minerais e proporções que são encontrados no corpo. Desses 92 minerais, aproximadamente 30% são compostos principalmente por sódio e, ou seja, aproximadamente 50% por cloreto. Como o cloreto de sódio compõe a maior parte dos minerais, quando a água é evaporada da água do mar, os primeiros cristais formados são de cloreto de sódio. E o que normalmente acontece é que isso é recolhido, é branqueado até ficar branco, adiciona-se alumínio para que ele fique solto. Esse é o seu sal de cozinha. O sal de cozinha contém 2 minerais e esses 2 minerais são o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um mineral tão agressivo que se você injetasse cloreto de sódio diretamente nas veias, mataria uma pessoa. O cloreto de sódio, ambos são essenciais para o corpo. O sódio é o terceiro elemento mais vital necessário para a vida, mas precisamos ingerir sódio da forma como ele é encontrado na natureza, junto com todos os outros minerais. O sal que usamos é o sal celta, e o sal celta contém 82 minerais. Onde estão os outros 10? Eles estão em proporções tão pequenas, quase impossíveis de medir, que é impossível não perder alguns. Mas olha, 82 ainda está muito mais perto de 92 do que 2. Como eu disse, sódio e cloreto são ambos importantes. O sódio é utilizado em todo o corpo. Ele está em maior abundância do lado de fora da célula. Chamamos isso de fluido extracelular. E a maior concentração de mineral dentro da célula é o potássio. O potássio é encontrado em grande abundância em todas as suas frutas e vegetais frescos. Nosso ácido clorídrico é feito de cloreto, então o cloreto é importante. Com muita frequência, as pessoas são orientadas a parar de consumir sal. Por que dizem para elas pararem de consumir sal?
porque elas estão consumindo muito cloreto de sódio, muito sal de cozinha, e como está em uma forma desequilibrada, isso causa um desequilíbrio no corpo, até mesmo no nível celular. O cloreto de sódio é um mineral tão agressivo que chega a matar as papilas gustativas. Eles são agressivos quando estão sozinhos. Eles são agressivos quando não estão equilibrados com todos os outros minerais. Você já reparou que pessoas que usam muito sal de cozinha colocam em tudo, até mesmo antes de provar a comida? Sabe por quê? Porque ele mata as papilas gustativas. Não é de se admirar que elas não consigam sentir o sabor de nada. Então, quanto mais usam, mais precisam usar, enquanto o sal celta, com todos os seus minerais, desperta as papilas gustativas. Você pode encontrar outros sais, como o sal do Himalaia. Tem 82 minerais em pouca quantidade, e também o sal do rio Murray, ambos como flocos rosados. Esse tem acho que cerca de 75 minerais. Então, existem alguns tipos de sal. Se você não tem certeza sobre o equilíbrio mineral do sal que está comprando, basta ligar para o fabricante e pedir uma análise mineral do sal dele. O sal é importante. Há um versículo na Bíblia que fala sobre o sal. Está em Mateus 5, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Como o sal perde o seu sabor, gostaria de sugerir que este sal perdeu o seu sabor. É inglês antigo. Ele perdeu seus minerais. E o que a Bíblia diz que ele serve para quê? Daí em diante não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Precisamos do sal como ele é encontrado na natureza, com todos os seus outros minerais, e esse sal traz equilíbrio. Quando alguém não está consumindo potássio suficiente e se a pessoa não está comendo frutas e vegetais frescos, seus níveis de potássio diminuem. E se essa mesma pessoa coloca sal de cozinha em tudo, com seu alto teor de sódio e cloreto, os níveis de sódio aumentam. Perceba que há uma membrana bilipídica ao redor de cada célula e nessa membrana existem bombas de sódio e potássio que basicamente se parecem com isso. E essas bombas estão constantemente funcionando assim, fazendo com que o sódio e o potássio sejam monitorados nos níveis corretos. Mas se alguém está consumindo sódio em excesso e não tem potássio suficiente, então a concentração de sódio aumenta. A concentração de potássio diminui e, por causa da difusão osmótica, muito sódio começa a entrar na célula. Quando há sódio demais entrando na célula, ela incha. Aí está a sua pressão alta. O sal de cozinha vai aumentar a pressão arterial. Mas a resposta não é cortar o sal, porque se não houver sal, então os níveis de sódio ficam muito baixos e aquele pouquinho de sódio que existe dentro da célula cai demais e aí a célula incha. Portanto, tanto a ausência de sal quanto o sal de cozinha podem contribuir para a pressão alta. Precisamos consumir o sal em sua forma equilibrada com todos os outros minerais. E acho que você vai concordar comigo. O que é uma batata assada sem sal? O que seria de abacate e tomate em uma torrada de espelta de fermentação natural sem sal? O sal desperta o sabor dos alimentos. E o seu ácido clorídrico é feito a partir do cloreto. Não conseguimos digerir corretamente se não consumirmos sal suficiente. Revestindo o trato gastrointestinal estão as vilosidades. Nessas vilosidades existem sítios receptores, e esses sítios receptores servem para levar a glicose para dentro do sangue. Dentro desse sítio receptor há um transportador, e é ele quem leva a glicose para dentro do sangue. Mas o transportador diz: eu não vou aceitar você, glicose, a menos que venha acompanhada de uma molécula de sódio. Quando o sódio está presente, então o transportador levará a glicose através da membrana e para dentro do sangue. Deixe-me te contar direto da fonte sobre isso. Essa era uma frase do livro de Anatomia e Fisiologia. Deixe-me dar isso a você. Glicose. Vamos começar de novo.
O sódio é o principal sistema de transporte da glicose através da borda em escova da célula e para dentro do sangue. Você vai encontrar isso em todo o livro de anatomia e fisiologia. O que acontece se alguém não consome sal? Bem, há um pouco de sódio nos seus alimentos, nas frutas e vegetais. Se não houver sódio suficiente disponível, nem toda a glicose consegue entrar no seu sangue, o que explica por que algumas pessoas que fazem uma dieta sem sal percebem que seus níveis de energia diminuem, pois não estão absorvendo os nutrientes do intestino como deveriam e levando-os para o sangue. Não é à toa que é o elemento mais vital necessário para a vida. Nós precisamos dele. O sal que usamos aqui no Misty Mountain Health Retreat é o sal celta. E esse sal celta contém 3 tipos de magnésio. Ele contém brometo de magnésio, sulfato de magnésio e cloreto de magnésio. O magnésio é uma molécula que precisa de muita água, então ela está sempre tentando puxar água para si. Isso explica por que, em um dia chuvoso, nosso sal pode ficar bastante úmido, porque o magnésio é uma molécula que tem muita afinidade por água. Então, quando você coloca um cristal de sal celta na língua e depois bebe um copo de água, enquanto o cristal está na sua língua, mesmo que seja só por alguns segundos, as mucosas da boca estão absorvendo primeiramente o magnésio. Lembre-se, é uma molécula com muita afinidade por água. E esse magnésio é levado pelo sangue diretamente para a célula e puxa a água para dentro da célula. A maneira mais rápida de hidratar o corpo é colocar esse cristal de sal celta na língua, tomar aquele copo de água e isso garante que a água seja puxada para dentro da célula. Eu sugiro que façamos isso pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. Aqui no programa de desintoxicação, quando os hóspedes participam do programa de exercícios, especialmente no verão e depois do banho de vapor à noite, eu recomendo que façam isso cerca de 3 vezes por dia. Isso seria a cada segundo copo de água. Se você colocar o sal na água, o magnésio presente no sal vai absorver toda a água. Então você não terá acesso tão fácil ao magnésio quanto ao colocar o sal na língua, que o levará pelo sangue até a célula para puxar essa água para dentro da célula. Quando a água passa por essa membrana, há um pequeno motor nessa membrana. E à medida que a água passa rapidamente, essa pequena membrana começa a girar. E o giro desse pequeno motor dentro da célula nos dá uma unidade de energia. Então, quando todo mundo está se sentindo cansado no meio da manhã, todos indo atrás de uma barra de chocolate, bolo, torta, sanduíche ou xícara de café, basta pegar seu cristal de sal celta, tomar seu copo de água e você verá seus níveis de energia darem uma levantada. Porque, como vimos outro dia, o estômago precisa de um descanso entre as refeições. Ele não precisa de mais comida. Ele precisa de água. E muitas vezes o corpo não sabe a diferença entre sede e fome. Por isso, se estiver entre as refeições e sentir fome, apenas tome um copo de água. Se estiver se sentindo cansado, coloque um pouquinho de sal antes de tomar a água e isso vai te dar um ânimo. Por isso, se você for caminhar pela trilha Kokoda, certifique-se de levar um saquinho de cristais de sal celta no bolso. O sal celta tem mais magnésio do que o sal do Himalaia ou o sal do rio Murray. E você pode perceber isso porque ele é muito mais úmido. Os outros sais também têm magnésio, mas não tanto quanto o sal celta. Então, se você for colocar os cristais de sal celta no seu moedor, apenas seque-os no forno antes de colocá-los no moedor. Quando o tempo está muito úmido, às vezes precisamos tirar o sal do moedor 2 ou 3 vezes por semana, secá-lo novamente e colocá-lo de volta no moedor, para que possa ser moído na mesa. Quando você pensa na água do mar, ela é chamada de solução isotônica, ou seja, tem o mesmo desequilíbrio e proporção mineral exatos encontrados no sangue, encontrados nos fluidos intra- e extracelulares dos tecidos.
Você pode entender por que no Manual do Marinheiro diz que se você naufragar, deve começar a beber pequenos goles de água do mar imediatamente, e isso vai mantê-lo vivo por muitos dias. Mas se a pessoa esperar 3 dias até ficar muito desidratada e então beber um copo inteiro de água do mar, você pode perceber que isso vai desregular completamente o equilíbrio mineral dentro e fora das células, e ela certamente pode começar a enlouquecer um pouco. Além disso, na guerra, se a marinha tinha homens feridos que precisavam de transfusão de sangue, eles faziam a transfusão. Lembra? É exatamente o mesmo equilíbrio e proporção mineral encontrados no corpo. Tenho uma entrevista em um dos nossos livros com o Dr. Langres, que é um médico francês que escreveu um livro inteiro sobre sal. Ele disse: não há problemas com sal na França, porque, segundo ele, na França usamos o sal do Mar Céltico. Ele disse: existem 3 livros na França escritos por médicos sobre o sal. Não há problema com sal, ele disse, porque usamos o sal mineralizado. Ele disse: se alguém tem pressão alta, eu coloco essa pessoa no sal mineralizado e isso pode equilibrar a pressão. Só quando o sódio está em um estado desequilibrado ou perdeu seu sabor, como diz o versículo bíblico, é que ele se torna um problema. Se você pensar bem, nós choramos água do mar, suamos água do mar, o bebê nada em água do mar. É esse mesmo equilíbrio mineral. E quanto ao cálcio? Ele não consegue entrar na célula sozinho. Ele precisa da vitamina D. Quando a vitamina D está presente, o cálcio pode ser puxado para dentro da célula. E quando entra na célula, todos os outros minerais vêm junto com ele. E quanto à glicose? A glicose não consegue entrar na célula sozinha. Ela precisa de insulina. A insulina é a chave que destranca a porta para permitir que a glicose entre na célula. Quantas pessoas hoje estão doentes por ignorância? Quantas pessoas deixam de beber água porque os pés incham ou porque estão indo ao banheiro o tempo todo? Se você consumir um pouco de magnésio na forma de sal celta 3 vezes ao dia, a água vai entrar na célula, os pés não vão inchar e a pessoa não vai ao banheiro com tanta frequência. Mas quantos não percebem isso? Eles não estão bebendo água suficiente, não estão consumindo o sal integral e a maior fonte de magnésio no reino vegetal são as folhas verdes escuras. Eles não tomam sol porque muitos australianos hoje têm medo do sol. Uma senhora me contou que toda vez que vai estender roupa no varal, ela usa chapéu, óculos escuros, luvas brancas, de modo que o sol nem chega a tocá-la. Muitas pessoas estão com deficiência de vitamina D e, como resultado, com deficiência de cálcio e minerais. Lembre-se de que, na nossa primeira palestra, eu mostrei que muitas pesquisas indicam que 92% dos danos ao DNA são causados por deficiência mineral. Será que é por causa da deficiência de cálcio? Por causa da deficiência de vitamina D. É por isso que precisamos colocar o chapéu de detetive. Por que essas coisas acontecem? Muitas pessoas têm baixos níveis de vitamina D e, consequentemente, baixos níveis de minerais. Muitos receberam informações erradas sobre a gordura. Eles pararam de consumir gordura, então sentem fome o dia todo, acabam exagerando nos carboidratos, o que sobrecarrega o pâncreas. O pâncreas, ficando cansado, para de produzir insulina e a glicose não consegue entrar. Você consegue visualizar esse cenário? A água não consegue entrar, os minerais não conseguem entrar, a glicose não consegue entrar. E se você pensar bem, isso é o CBD. Esse é o centro nervoso de todo o corpo humano dentro da célula. O corpo diz: temos uma crise aqui, não conseguimos obter os nutrientes e requisitos básicos para que esse centro funcione. Então o corpo diz: temos mais uma carta na manga, vamos simplesmente forçar a entrada. Como isso se chama? Pressão arterial. É isso que é a pressão arterial. É uma pressão que se acumula para forçar essas substâncias a entrarem na célula porque estamos em um nível de crise. Então, qual é a causa da pressão alta? Existem muitas causas, mas deixe-me anotar isso para você. Assim você pode juntar as peças. A pressão alta, e para algumas pessoas será cada um desses pontos, e para outras não será.
Por isso é preciso colocar o chapéu de detetive. A pressão alta pode ser causada por desidratação. Na desidratação, pequenas redes de capilares se fecham para tentar conservar o volume total de sangue. Isso aumenta a pressão. A pressão alta pode ser causada pela falta de sal. A pressão alta pode ser causada pelo sal de cozinha. A pressão alta pode ser causada pela ausência de vegetais verdes. Sem vegetais verdes, sem magnésio, a água não consegue entrar. A pressão alta pode ser causada pela falta de sol. Sem sol, sem vitamina D, os minerais não conseguem entrar. A pressão alta pode ser causada pela falta de atividade física. Quando você se exercita, o sangue circula para fora dos órgãos internos ou de certas áreas do corpo e vai para as extremidades, o que reduz a pressão sobre o coração. A pressão alta pode ser causada por uma dieta rica em açúcar e carboidratos. Vamos dizer, muito açúcar, muito trigo. No início da semana, eu mostrei como esse trigo eleva demais o nível de açúcar no sangue, sobrecarregando o pâncreas. Ela pode ser causada por uma dieta sem gordura, provavelmente com pequenas quantidades de margarina. E claro, sem gordura significa nada de gordura mesmo. Sem gordura, digamos, ou margarina. Veja, há mais na pressão alta do que parece. A pressão alta pode ser causada por estresse constante, especialmente quando esse estresse ocorre de forma contínua. Eu não digo estresse porque todo mundo tem um pouco de estresse na vida. E um homem me disse, eu adoro estresse, isso me faz trabalhar duro. Eu faço um monte de coisas. Então eu precisei definir o que é angústia. A angústia constante é desgastante para o corpo. Por isso, se há angústia constante, é preciso descobrir o motivo e o que pode ser feito para aliviar isso. Para algumas pessoas é uma ou duas coisas. Para outras pode ser tudo isso. E se você não fechar a torneira, vai continuar enxugando o chão no outro canto. O que também é necessário para manter o sangue bem fluido e evitar a pressão alta são os anticoagulantes. Então, deixe-me dar uma lista de anticoagulantes naturais. Não há necessidade de veneno de rato, quero dizer varfarina. Você sabia que é isso que a varfarina é? É veneno de rato. E existem coisas muito mais potentes que podem ser usadas e que não têm o perigo dos efeitos colaterais da varfarina. Você sabe, estão surgindo muitas informações agora, reavaliando se a aspirina realmente está afinando o sangue de forma eficaz. Um artigo de jornal sobre uma pesquisa feita há 6 meses, isso foi no início de 2014, mostra que estão descobrindo que a aspirina está causando hemorragias cerebrais. Mas você pode afinar o sangue de forma excelente sem nenhum dos perigos desses medicamentos que mencionei. Água, idealmente de 2 a 2,5 litros por dia. Vou definir o que é água em 1 minuto. Isso mantém o sangue fino e, como vimos no início da semana, deve ser tomada entre as refeições, não junto com as refeições. Sal celta ou sal integral, junto com água, mantém o sangue bem fino. Pimenta caiena. A pimenta caiena é uma erva extraordinária. Talvez você conheça o livro do Jethro Kloss, De Volta ao Éden. Jethro Kloss dedica meia página para cada erva, mas 10 páginas para a pimenta caiena, uma erva extraordinária. Um fantástico anticoagulante, conhecido por fortalecer as paredes arteriais. É até conhecida por reparar o músculo do coração. Se você não está acostumado, comece com um pouquinho por dia. Você vai se acostumar. Eu já estou acostumada agora. Uma pessoa disse, mas queima. Eu disse, não por muito tempo, só por alguns minutos. Vai passar. Você sabe como? A polícia estava usando spray de capsicum. Você sabia que, depois dessa experiência, o criminoso que levou o spray de capsicum nos olhos acabava ficando com a visão melhor? Sim, isso debilita. Sim, dói.
mas no dia seguinte ele conseguia enxergar melhor. Se você for corajoso, pode experimentar pimenta caiena no olho. Não arde por muito tempo, é rápido e nunca machuca. Um médico, no documentário Back to Eden, disse: é impossível abusar da pimenta caiena e ela nunca vai queimar. Parece que está queimando, mas nunca vai prejudicar os tecidos. O alho. Há muita informação surgindo agora, na verdade já fazendo uns 10 anos, sobre o quão poderosa é essa erva em relação ao sangue e ao coração. Outro anticoagulante é o gengibre. O gengibre é uma erva extraordinária. É uma erva anti-inflamatória potente, mas também afina o sangue. Você pode ralar um pouco de gengibre, jogar água fervente por cima, fazer um chá delicioso, ou pode colocar em todos os seus refogados, em qualquer prato com leguminosas. Delicioso! E ainda assim, está afinando o seu sangue. O ômega 3, com suas 3 ligações duplas, é um anticoagulante. Então, temos a semente de chia, a semente de linhaça e a noz com maior teor de ômega 3. Como você pode ver pela minha lista aqui, não há necessidade de tomar medicamentos que podem ter efeitos colaterais. Precisamos manter o sangue bem fluido. Lembre-se, é a vida da carne. Temos um livro em nossa biblioteca. Também vendemos esse livro, e ele se chama Um dos Muitos Gritos do Corpo por Água, e o livro inteiro é sobre água. Provavelmente seria um dos livros mais interessantes que já li. O Dr. Batmanghelidj. Vamos chamá-lo de Dr. B porque o nome é difícil. Ele aborda cada órgão, cada parte do corpo e como eles são afetados pela hidratação completa e pela desidratação. Existem outros 2 títulos para o livro dele. O primeiro título é Um dos Muitos Gritos do Corpo por Água. O outro título é Ele não está doente, ele está com sede. Outro título é Não trate a sede com medicamentos. Ele foi um prisioneiro político na Índia. Acho que foi no início dos anos 80, final dos 70, começo dos 80. No hospital, havia muitas pessoas doentes e ele só tinha uma coisa que podia usar: água. Não importava qual era o problema, ele dava um copo de água para elas. 15 minutos depois, dava outro copo de água para elas. 15 minutos depois, ele dava mais um copo de água. Ele só fazia isso porque era tudo o que ele tinha. Mas ele percebeu que, com o passar dos dias e das semanas, as pessoas estavam se recuperando. Pessoas com prisão de ventre não estavam mais constipadas. Pessoas com úlceras no estômago não estavam mais sofrendo com úlceras no estômago. Veja, o revestimento do estômago tem uma parede mucosa espessa e o muco é composto por 99% de água. E ele mostra que, na desidratação, um dos primeiros lugares onde perdemos água é no estômago. Dentro desse revestimento mucoso, há bicarbonato de sódio, que serve para neutralizar o ácido do estômago caso ele tente atravessar. Nessa camadinha aqui, não há bicarbonato de sódio. Então é muito fácil para o ácido clorídrico começar a fazer pequenos buracos no revestimento do estômago. Ele afirma, na época em que escreveu seu livro, ter curado 3.000 casos de úlcera no estômago apenas com água. Ele mostra que um copo de água meia hora antes da refeição engrossa essa parede mucosa. Agora, o ácido clorídrico é feito de água. Hoje é quarta-feira. Ontem, terça-feira, eu precisei beber 2 copos de água para que meu fígado pudesse produzir ácido clorídrico suficiente para o café da manhã de hoje. Ontem, eu precisei beber mais 2 copos de água para que meu fígado pudesse produzir ácido clorídrico suficiente para o almoço de hoje. E se uma pessoa faz 3 refeições, isso são 6 copos de água no dia anterior só para produzir os sucos digestivos. Isso é só para digestão, nem estamos falando de todas as outras partes do corpo. Veja, nossa perda de água em um dia, eu olhei isso um pouco mais cedo, então vou recapitular. Pelos rins, nossa perda de água em um dia é de aproximadamente 1,5 litro. Pela pele, é aproximadamente 0,5 litro.
pelo nosso cólon é aproximadamente 0,3 litro. Se alguém está com diarreia e evacuando muito, pode chegar a 0,5 ou até 1 litro. E pelos nossos pulmões, a cada expiração, a umidade, cerca de 0,2 litro. Isso representa uma perda de 2,5 litros por dia. E se você reparar, não temos nenhum tanque de reserva nas costas. A única água que entra é a água que colocamos para dentro. E é sobre isso que o livro do Dr. B fala. Ele diz que um dos primeiros lugares onde isso é sentido é o estômago. Outro lugar é a digestão. Quando não temos água suficiente para produzir os sucos digestivos, que são as enzimas que decompõem nossos alimentos. Ele também mostrou que o pâncreas é afetado pela desidratação. Deixe-me mostrar para você. No pâncreas, ele libera 3. Na verdade, libera 4 enzimas digestivas no intestino. Então, vamos colocar trato gastrointestinal. No pâncreas, a lípase pancreática é liberada e faz a quebra final da gordura. A amilase pancreática faz a quebra final do amido. E a tripsina? Vou só fazer uma viagem aqui. Ela faz a quebra das proteínas. E a quimotripsina? Ela também faz a quebra das proteínas. Então, essas são 1, 2, 3, 4 enzimas liberadas pelo pâncreas que finalizam a digestão. A maioria das pessoas não percebe que o pâncreas provavelmente é o principal órgão da digestão. Quando as pessoas morrem de câncer de pâncreas, elas geralmente morrem de desnutrição porque não têm a quebra final dos alimentos. Então a comida não consegue sair do trato gastrointestinal e entrar no sangue. Então basicamente morrem de desnutrição. O pâncreas também libera 2 hormônios no sangue, que são o glucagon e a insulina. Esses hormônios são liberados no sangue e são eles que controlam os nossos níveis de glicose no sangue. Se eles sobem demais, a insulina faz baixar. Se caem demais, o glucagon faz subir. Esses hormônios estão constantemente equilibrando os níveis de glicose no nosso sangue. O pâncreas é um órgão muito importante. Todos esses hormônios, e esses aqui, são feitos de água. Uma pessoa pode desenvolver diabetes, problemas digestivos, tudo porque está desidratada. Vamos descer agora para o cólon. Uma das principais funções do cólon é retirar a água, para que as fezes sejam formadas. Se o corpo está desidratado, mais água é retirada do que deveria ser. Aí acabamos com fezes em formato de bolinhas, tipo cocô de coelho. Basicamente, isso é prisão de ventre. É muito difícil ter 3 evacuações por dia, o que o Dr. Kellogg dizia ser necessário se você faz 3 refeições por dia em uma pessoa desidratada. O Dr. B também mostrou que a desidratação é sentida no cérebro. Nosso cérebro é um sistema hidrelétrico, sem água, sem eletricidade. A pessoa pode sofrer de depressão, padrões de pensamento negativo, porque está desidratada. Outra coisa que acontece com o cérebro durante a desidratação é que as células cerebrais encolhem. E quando as células cerebrais encolhem, isso dói. Dói muito. Quando eu pergunto para as pessoas, você sente dor de cabeça? Uma resposta comum é, só quando estou desidratado. A desidratação também é sentida nos pulmões. Aqui estão os pequenos brônquios. No final de cada brônquio, existem alvéolos, que parecem um pequeno cacho de uvas. E é nesses alvéolos que ocorre a troca gasosa. Quando expiramos, eles se enchem de oxigênio, e sobre esses pequenos alvéolos há uma rede de capilares. E o que o sangue faz é captar o oxigênio e liberar o dióxido de carbono, que então expiramos. É realmente um sistema fascinante. E, como Grey's Anatomy diz,
Temos cerca de 300 milhões deles em nosso corpo. Mas em cada pequeno alvéolo há uma gota de água, e por causa da tensão superficial da água. Você entende o que é tensão superficial da água? Quando eu me formei como cabeleireira, tive que aprender sobre a tensão superficial da água. Quando você coloca água no couro cabeludo, ela não penetra muito bem por causa do óleo. Quando você coloca shampoo, ele quebra a tensão superficial da água e, claro, ela consegue penetrar. Por causa da tensão superficial da água e dessa pequena gota minúscula de água no alvéolo, quando você expira, a maior parte do seu dióxido de carbono é eliminada, e assim você consegue receber uma quantidade completa de oxigênio de volta. Na desidratação, não temos essa pequena quantidade de água. Quando a pessoa expira, ela não consegue eliminar todo o dióxido de carbono, e assim, quando inspira, não está recebendo tanto oxigênio quanto poderia. Aqui está outro ponto sobre o elemento mais vital para a vida. Precisamos estar bem hidratados para conseguir absorver esse oxigênio, e precisamos ter o sal adequado e todos os seus minerais para que a célula possa utilizar essa água. Você pode ver que todos eles interagem entre si. Precisamos de todos eles. Um homem participou do nosso programa. Isso já faz alguns anos. Ele tinha 44 anos e 3 problemas principais. Ele tinha o peito muito congestionado. Veja, na desidratação, para tentar conservar a perda de água a cada respiração, os pequenos brônquios se contraem. Ele tinha dores de cabeça crônicas. Veja, as células encolhem quando estamos desidratados. E ele tinha dor na lombar. Você sabia que 75% do peso da parte superior do nosso corpo é sustentado na lombar pela água? Em um corpo desidratado, não há tanta água ali quanto deveria e as costas doem. A lombar fica dolorida. Então ele tinha esses 3 problemas principais. Eu perguntei para ele, quanto de água você bebe por dia? Ele disse, eu não bebo água. Eu disse, nenhuma água. Ele respondeu, não, eu não bebo água nenhuma. Ele disse, eu não gosto. Ele falou, eu tomo muitos comprimidos para dor de cabeça e engulo com Coca-Cola, xícaras de chá e café. E ele vivia à base de remédios porque sentia muita dor aqui, tinha muita congestão aqui e já tinha tomado um antibiótico atrás do outro. Você sabia que ontem à noite, no noticiário, o programa 7h30 reportou que, por causa de um garotinho que quase morreu por tomar antibióticos demais, agora estão dizendo que nós, médicos, devemos parar de prescrever tantos antibióticos? Foi dito ontem no noticiário que a Austrália é o país que mais consome antibióticos no mundo. Não é incrível? Consegue perceber? De que adianta o antibiótico se esse homem continua desidratado? É por isso que precisamos colocar o chapéu de detetive. Por que essas coisas acontecem? Eu perguntei, sem água? Ele respondeu, sem água. Conforme ele foi seguindo o programa, começou a beber mais água. Ele passou a beber quase 1 litro por dia. Agora, o aluno pode me dizer, não, Bárbara, ele deveria beber pelo menos 2, talvez 2,5 litros por dia. Eu disse, já está muito bom. Ontem não era nada. Vá aumentando aos poucos. Vá aumentando. No fim da semana, ele bebia 2 litros de água. Ele disse isso é incrível. Ele falou, eu não tive dor de cabeça por 2 dias. Ele disse, primeira vez que me lembro disso. Ele disse, meu peito está ficando muito mais leve. E ele disse, minha dor lombar sumiu. Bom, qual era o problema dele? Era a desidratação. Consegue perceber? Se esse ponto não for resolvido, o osteopata que está tentando consertar as costas dele não vai conseguir avançar. O médico ou o naturopata que está tentando tratar os pulmões dele também não vai conseguir avançar. O neurocirurgião que está fazendo exames do cérebro dele para tentar descobrir o motivo do funcionamento não vai chegar a lugar nenhum, sendo que é só água. Se alguém tem dor de cabeça e me diz, mas eu bebo 2 litros de água por dia. Minha resposta para isso é, então não é água. Vamos dar um passo além e descobrir o que é. E pode ser muitas coisas. Por isso temos que ser detetives. Você já viu o Hercule Poirot?
O detetive da Agatha Christie. Ele percebe coisas que ninguém mais observa. Tem um fiozinho no tapete, tem um pequeno rasgo na cortina, e todo mundo revira os olhos para as coisinhas bobas que ele está olhando. Mas, na avaliação final para descobrir, você sabe, quem cometeu o crime, esses pequenos detalhes do quebra-cabeça acabam sendo algumas das informações mais importantes. Precisamos ser investigadores particulares. Precisamos ser Hercule Poirot. Precisamos olhar para cada detalhe. Eu não acho que devamos nos desgastar tentando encontrar cada pequeno detalhe, mas quando você começa a investigar, começa a ter uma ideia. E não foi difícil descobrir por que esse homem estava tendo problemas, especialmente no final da semana, quando a dor lombar dele tinha sumido, as dores de cabeça tinham desaparecido e o peito estava quase totalmente limpo. Pode levar um pouco mais de tempo para tudo isso aparecer. Eu o vi 6 semanas depois. Ele saltou do carro, com um sorriso enorme no rosto. Ele estava com uma garrafa grande de água na mão. Ele disse 3 litros por dia. Ele tinha recuperado a vida dele. Pode ser simples assim. E é por isso que qualquer pessoa que me procura para pedir ajuda, eu passo por essas 8 leis, porque esses são os verdadeiros remédios. E muitas vezes você pode encontrar pequenos detalhes aqui e ali que te dão uma indicação do porquê dessas coisas serem assim. Um amigo do Michael é pedreiro e ele ligou para o Michael outro dia. Ele é um cara meio bruto. Ele disse: "Estou com uma dor na lombar." Ele falou: "Já fui ao quiroprata, ele não consegue me consertar." Todos os caras na obra estão sentindo isso. Michael perguntou: "O que você bebe?" Ele respondeu: "A gente só bebe coca." "Quanta coca você bebe por dia?" "Uns 2 litros." Michael disse: "Olha, tem um teste simples que você pode fazer. Pare de tomar coca e beba água." Ele respondeu: "Água?" Ele disse: "Só água." Michael falou: "Lembra disso? Lembra do que você costumava beber?" Ele disse: "Beleza, não temos nada a perder." Você sabia que, em poucos dias, todos os homens estavam sem dor na lombar? Todos os homens estavam ganhando vida. O desempenho da equipe melhorou, a produtividade aumentou. Eles estavam todos muito felizes. Qual foi a mudança? Foi só a água. Um dos problemas com coisas como coca e café é que eles contêm 2 grandes agentes desidratantes, que são a cafeína e o açúcar. Mesmo que a pessoa beba 1 ou 2 copos por dia, ela ainda não está se hidratando, porque o café e a coca estão tirando toda a hidratação. Tem que ser água, e somente água. Qual é a melhor água? A melhor água é a água pura. E a maioria das torneiras hoje em dia fornece água que contém flúor e cloro. O cloro não é um grande problema, porque se você colocar a água em uma jarra e deixá-la em cima da bancada, em meia hora o cloro já evaporou. Mas o problema é o flúor. Então, precisamos de filtros de água. Eu acho que a osmose reversa é o principal filtro. Pode haver outros. Por favor, pesquise sobre isso. Não posso garantir nada porque não sei o suficiente sobre filtros de água, já que nunca usamos um, porque sempre tivemos água da chuva ou da nascente. Temos uma água maravilhosa aqui. É muito importante beber uma água de qualidade. Um homem me perguntou: "E quanto à máquina de água alcalina?" Como vocês viram ontem na nossa palestra sobre ácido e alcalino, o alcalino é muito importante. Mas a água alcalina não vai fazer muita diferença se a pessoa estiver levando um estilo de vida totalmente ácido, seguindo uma alimentação totalmente ácida ou adotando hábitos de vida totalmente ácidos. É verdade que a água alcalina pode ser um fator que contribui no contexto geral. Então, água, nós precisamos de água. É um assunto inegociável. Você só precisa descobrir como colocá-la para dentro. Eu nunca costumava beber água. Eu estava amamentando ou grávida sem parar por 14 anos. Meu último bebê, eu amamentei por 3 anos e quase nunca bebia água. Eu bebia talvez 1 ou 2 copos por dia. Eu frequentemente tinha dores de cabeça, frequentemente tinha enxaqueca sempre que viajávamos. Eu odiava viajar de carro porque sempre terminava o dia com uma dor de cabeça terrível. Eu também costumava ter problemas terríveis de sinusite. Sabe, eu não tenho mais nada disso agora.
Quando descobri a importância de beber água, fui implementando isso aos poucos. Eu costumava dizer para minhas amigas: acabei de descobrir um novo remédio. As crianças não estão mais pegando resfriado. Várias coisas estão mudando. E elas perguntavam: o que é? Eu respondia: água. Apenas água. Quantas pessoas acordam de manhã e não tomam água? E de manhã é o momento mais desidratante de todo o dia. A melhor forma de tomar água é aos poucos, de pouquinho em pouquinho. Assim seu corpo consegue aproveitá-la melhor. É como uma planta. Se essa planta estivesse seca e eu colocasse 500 ml de água nela, nós sabemos para onde iria. Ela escorreria toda pelo fundo. Mas se eu colocar meia xícara, depois voltar e colocar mais meia xícara, e depois voltar e colocar mais meia xícara, talvez eu consiga colocar quase 1 litro ali sem que nada escorra. E com o corpo é a mesma coisa. Pouco a pouco é o melhor. A única vez que eu bebo um copo inteiro de água de uma vez é quando eu acordo de manhã. Você já dormiu em um colchão no chão? E de manhã você levanta o colchão e está todo úmido embaixo? Essa é a água que você perdeu durante a noite. Por isso é preciso ter muito cuidado com o seu quarto por causa da água que sai do seu corpo durante a noite. É por isso que sempre dobramos as roupas de cama para trás e deixamos a cama arejar bem, com as janelas abertas. É ainda melhor se você puder ter um quarto onde o sol entre na cama para purificá-la e arejá-la. É importante tentar colocar o colchão ao sol pelo menos uma vez por ano. Troque os protetores de colchão. Além disso, tenha cuidado com o espaço embaixo da cama. Sempre deve haver ripas ou arame que permitam que a umidade que você perde durante a noite se dissipe. Muitas pessoas acordam cansadas por causa do ar em seu quarto. Você deve ter muito cuidado com o ar no quarto. E como vimos anteriormente, também com o campo eletromagnético nesse quarto. Portanto, a água é perdida todos os dias. A água precisa ser reposta. E aqui está uma boa regra prática. 25 quilos de peso corporal, não 2 quilos, 25 quilos de peso corporal para 1 litro de água. Essa é uma boa regra para avaliar quanta água as crianças devem beber e também é um bom incentivo para a perda de peso, não é? Eu sempre dizia para meus filhos quando eles acordavam, eu usava, e agora digo para meus netos: você já regou seu jardim hoje? O que é o jardim? Claro, é aquela flora maravilhosa, a flora dentro do seu intestino. Naquele programa Catalyst chamado Gut Reaction, um professor disse: há uma verdadeira selva lá dentro. Então, eu digo para meus netos: você já regou o seu jardim hoje? E eles vêm de manhã e dizem: vovó, nós já regamos nosso jardim. Eu digo: fico tão feliz, fico muito feliz porque agora vocês podem tomar café da manhã. Então, isso sempre foi uma regra em casa. Se a criança não quiser beber água, minha resposta é: sinto muito, porque agora você não pode tomar café da manhã. É muito simples. Então, existem várias pequenas maneiras de incentivar as crianças a beberem água. Você vai perceber que se as crianças não bebem água, assim que terminam de comer, elas querem beber água. E o que a água faz é neutralizar o ácido do estômago. Precisamos que esse ácido do estômago esteja com um pH em torno de 2,5. Isso é muito ácido. E seu estômago precisa ser assim tão ácido. Você não vai sentir isso porque bebeu um copo de água meia hora antes da refeição e você tem uma parede mucosa bem espessa ali. Então você não vai sentir, mas esse pH é necessário para que as enzimas do estômago sejam ativadas e possam quebrar as proteínas. É por isso que você para de beber cerca de meia hora antes da refeição e volta a beber cerca de 1h30 a 2 horas depois da refeição. Se alguém estiver com sede enquanto come, pode sim tomar um gole. Mas ao mesmo tempo é preciso avaliar quanta água foi consumida. Assim, você pode evitar a necessidade de beber durante as refeições, bebendo entre elas. Como eu disse sobre o exercício, não é um assunto negociável e o mesmo vale para a água. É um assunto inegociável. E se você ficar doente, se tiver diarreia ou prisão de ventre, ou se tiver dor de cabeça ou resfriado, aumente a ingestão de água. O Dr. Christopher, nos Estados Unidos, disse: aqui está um sinal para saber se você está bebendo água demais. Coloque a cabeça de lado e se a água sair pelos ouvidos,
Em outras palavras, é quase impossível beber água demais. A única vez em que você poderia beber água demais é se não estiver consumindo esses minerais. Então, assim que você começar a beber mais água, começará a perder um pouco mais de minerais, por isso é muito importante ter o sal adequado. Minha sugestão é cerca de 1 colher de chá de sal por dia, ao longo do dia. Se a pessoa não está acostumada a consumir sal, eu digo para começar devagar. Comece devagar, aumente aos poucos e seu corpo vai se adaptar a isso. Assim como o corpo se adapta à ausência de sal, ele também começará a se adaptar ao consumo adequado de sal. O terceiro elemento mais vital necessário para a vida. A água é uma substância incrível. A água também pode ser usada para a cura. A hidroterapia é um assunto enorme. Eu tenho livros inteiros escritos sobre hidroterapia, que é a terapia com água, e a sauna a vapor que nossos hóspedes fazem à noite ou no final da tarde, onde entram na pequena cabana de vapor por cerca de 10, 15 minutos e depois tomam um banho frio, ou se forem corajosos podem descer até o riacho, mergulhar no riacho e depois voltar para a sauna novamente. Estamos fazendo alternância entre quente e frio e na terceira sessão de vapor a temperatura corporal, a temperatura central do corpo, às vezes pode chegar a 40 graus. E quando o corpo chega a 40 graus, a circulação e o metabolismo aumentam em 400%. Isso é bastante notável, não é mesmo? Então, quando a circulação e o metabolismo aumentam 400%, isso significa que a cura está aumentando em 400%. A eliminação de resíduos está sendo potencializada 400 vezes. Então, isso é realmente impressionante. Nem todo mundo tem uma sauna a vapor, mas isso também explica porque essa é uma parte tão importante de um programa de desintoxicação. Como eu disse antes, até 70% dos resíduos do corpo podem ser eliminados quando o corpo recebe as condições certas, e essa condição é o vapor. A única situação em que uma pessoa pode não conseguir lidar com o vapor é se ela entrar na sauna a vapor desidratada. Por isso é muito importante que a pessoa esteja bem hidratada ao entrar. Mas agora eu gostaria de apresentar alguns tratamentos bem simples que você pode usar em casa. Um dia, uma senhora me ligou e disse: Bárbara, minha filha de 10 anos acabou de pisar em um prego enferrujado e ela não é vacinada. Ela disse: temos o seu DVD de cataplasmas e por isso colocamos uma cataplasma de batata ralada no ferimento. Eu disse: ótimo, foi uma boa escolha. Ela me disse: mas ainda está um pouco inchado e ainda dói um pouco. Eu disse: bem, você pode ir um passo além. Pegue 2 baldes de água, faça um deles bem quente e coloque o pé da criança na água quente por 3 minutos. Tão quente quanto a criança aguentar. Não queremos queimar a criança. Eu sempre coloco o pé da pessoa na minha mão e coloco minha mão na água, assim minha mão sente a temperatura da água. E se a pessoa não aguentar, a única situação em que você não deve fazer isso é com alguém que tenha má circulação, talvez pessoas muito idosas ou muito jovens, ou alguém que tenha diabetes e não consiga sentir os pés direito. Esses são os únicos casos em que você não deve fazer isso. Então, 3 minutos na água quente e depois na fria, o mais fria possível, de preferência colocando alguns cubos de gelo, e a água fria deve ser usada por 30 segundos. Então, o que está acontecendo aqui é que quando o pé é colocado em água quente, nós somos criaturas de sangue quente. Então, imediatamente o sangue corre para a área. E quando o sangue corre para a área, sangue novo está chegando e esse sangue novo traz mais oxigênio, mais nutrientes, mais água, mais glóbulos brancos. E à medida que empurra o sangue velho para fora, ele elimina os resíduos. Agora, depois de 3 minutos, o sangue começa a desacelerar, porque é isso que acontece quando estamos em um banho quente, não é? Começamos a desacelerar até o ponto de quase dormir. E então você tira o pé do balde e coloca na água gelada. Isso vai acordar? Nós somos criaturas de sangue quente e sempre que o frio toca nosso corpo, há uma reação.
Basicamente, o corpo está dizendo: opa, frio, isso tem potencial para nos matar. Rápido, mova-se depressa. Você consegue ver que essa é a reação? Agora, em 30 segundos, a reação diminui e o sangue pode começar a desacelerar. Então, colocamos o pé de volta na água quente e acordamos de novo. Então, sempre que você usar o quente, tenha uma chaleira de água fervente por perto. E enquanto o pé, a mão ou o que quer que você esteja tratando estiver no frio, você esquenta a água quente com um pouco de água fervente. Você faz todo esse processo 3 vezes, sempre começando com o quente e sempre terminando com o frio. Veja, terminar com o frio equaliza a circulação, fecha os poros e previne o resfriamento. A única vez que tivemos alguém desmaiar em nosso banho de vapor foi porque a pessoa tomou o vapor e não quis tomar o banho frio. Então saiu, ficou em pé no ar fresco e depois voltou. O ar fresco não faz o que a água fria faz. É a reação da água fria no sangue, e isso não acontece com o ar frio. Se alguém diz: "Tom bem, eu quero fazer o vapor, mas não o frio", eu digo: "Sinto muito, você não pode fazer. Porque você terá problemas se não terminar com o frio." Então, a senhora fez isso com sua filhinha que tinha pisado no prego enferrujado. 3 minutos no quente, 30 segundos no frio. E então eu disse: "Coloque a batata ralada." Eu disse: "Me ligue em 2 horas." Veja, se não houver resposta em 2 horas, o que eu digo? Você vai direto para o hospital. Eu disse: "Me ligue em 2 horas." Ela me ligou e disse: "Ela está rindo, toda a dor sumiu, não há nenhuma vermelhidão ao redor do pé." Eu disse: "Ótimo." Minha sugestão para essa menina seria fazer os banhos quente e frio talvez 3 vezes ao dia, e provavelmente só será necessário fazer o cataplasma de batata ralada durante a noite. Eu sempre digo para observar a reação do corpo. E se o seu corpo disser sim, lembre-se, você é o médico. Se você está sentindo alívio, vou te contar outra história parecida. Eu estava na Nova Zelândia e estava atendendo uma senhora. Ela trouxe o filho de 7 anos com ela. Ele estava apenas com ela enquanto ela conversava comigo. E meu olhar foi imediatamente para o dedo dele. Agora, esse dedo, a articulação estava toda inchada, vermelha, e havia como uma parte branca com pus em cima. Eu perguntei: o que aconteceu com o dedo? Ela disse: "Bem, o médico disse que é celulite." Você sabe o que é celulite? Inflamação da célula. Eu disse: "Sim, eu posso ver isso." Mas o que eu estou perguntando agora? Por quê? Porque isso não teria acontecido sem motivo. Ela disse: "Alguns dias atrás, ele tinha uma bolha no dedo e estava brincando na terra e a bolha estourou." Estamos começando a entender o que aconteceu? Eu disse: "O que você tem feito?" "Ah, não foi há alguns dias. Na verdade, foi há algumas semanas." Porque ela disse: "Ele já está no 2º ciclo de antibióticos. Está tendo que tomar analgésicos à noite para dormir e comprimidos para dormir. Então ele está tomando 3 medicamentos e tem 7 anos." Eu disse: "Você se importa se eu tentar algo?" Ela disse: "De jeito nenhum, de jeito nenhum." Agora obtive a permissão da criança. Sempre peça permissão à criança, porque um homem convencido contra a sua vontade continuará com a mesma opinião. Eu sempre uso a vontade. Eu disse: "Posso fazer isso? Posso só fazer o quente e frio?" Eu contei a ele o que eu ia fazer, expliquei tudo e ele assentiu com a cabeça. E eu peguei 2 copos. Ele não conseguiu suportar o quente, então deixou um pouco mais frio. Ele não conseguia aguentar, nós ajustamos até que ele conseguisse suportar. Quando ele conseguiu suportar, depois de 3 minutos, colocamos o dedo dele em água gelada. Enquanto ele estava lá, colocamos água quente na caneca pequena. E então eu disse: "Pegue seu dedo bom e coloque seu dedo bom aqui, para que seu cérebro possa perceber que isso não está tão quente assim." E dessa vez o dedo machucado dele conseguiu suportar o quente. Ele fez isso 3 vezes. No final, um sorriso apareceu em seu rosto. Em 15 minutos, reduzimos a dor em 50%. 15 minutos. O que fizemos? Apenas trouxemos sangue novo que retirou o sangue velho. É muito simples. E então eu ralei uma batata e coloquei no dedo dele.
A mãe dele me ligou no dia seguinte. Ela disse, isso é incrível. Ele acordou de manhã e perguntou, posso fazer mais quente e frio? Veja, ele sentiu o alívio. Ela disse que, ao final do dia seguinte, com o segundo cataplasma de batata ralada, todo o pus saiu. Ele não sentia mais dor. E se ele sentir dor de novo, no que ele faz? Ele volta a fazer isso. E o antibiótico? A seu critério. Posso te dizer o que eu faria se você quiser perguntar. Ela ficou tão animada. É tão simples, não é? É incrivelmente simples. Então a água não é só algo poderoso para ingerirmos, podemos usá-la externamente para trazer alívio em males simples. E antes de encerrar, vou te passar mais uma dica que toda casa deveria conhecer. E isso é um simples escalda-pés quente. Ele é feito para dor de cabeça. É feito para dor de cabeça, para quando alguém está muito estressado, para quando alguém tem o peito congestionado ou problemas no abdômen. Veja, nossa cabeça, nosso peito e nosso abdômen têm um reflexo nos pés. E muitas vezes há congestão de sangue se há algum problema aqui ou na cabeça. Então você coloca os pés em água quente e basicamente o cérebro pensa, opa, os pés precisam de ajuda, mandem mais sangue para baixo. Assim o sangue é retirado da área congestionada. Recebemos muitos hóspedes aqui que têm dores de cabeça por abstinência de cafeína. Então fazemos muitos escalda-pés quentes. 20 minutos no escalda-pés quente, talvez a cada 5 minutos mais um pouco de água fervente. Quando o escalda-pés termina, a pessoa coloca os pés para cima e você joga água fria sobre eles e depois seca. Um tratamento muito simples. Muito simples. Se alguém está estressado, com dor de cabeça forte, congestão nessas áreas, isso é chamado de escalda-pés quente direto. Você nunca mais vai olhar para a água do mesmo jeito, não é?